Bem-vindo ao canal Marta Morosini, compartilhando para a gente ser cada vez mais feliz. Tem um exercício muito prático e muito legal que tem a ver com aquilo que eu já falei algumas vezes. Para você ser feliz, primeiro você tem que ser feliz, para então você atrair a felicidade. Não adianta você ficar esperando assim, eu quero que alguma coisa aconteça para eu ser feliz. Eu quero que isso mude, aquilo mude, aquilo mude. Quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Não. Primeiro você tem que ser feliz. Isso aí é um ensinamento, é uma diretriz que vem dos Abraham, essa comunidade espiritualista que é canalizada pela Esther Hicks. Então o pessoal fala Abraham Hicks. E a Esther fala bastante isso, né? Ela repete e ela reforça que a gente tem que se colocar no lugar de leveza, de felicidade, para a gente poder desobstruir os nossos caminhos. E como é que a gente faz isso na prática, assim, efetivamente? Você começa a pensar e se colocar e exercitar intencionalmente a sua felicidade interna. Como que você faz isso? Marta, eu não tem como, a minha vida está tão atribulada. Esse é o desafio, né? Uma coisa é o que você vê, o que já está estruturado na sua vida, o que já se manifestou através das suas escolhas, dos seus pensamentos, da energia que você jogou naquilo, que você sabe, né? As suas escolhas do dia a dia, onde está o seu foco, ali vai crescer. Outra coisa é o que está por vir. Se você manifestou uma coisa que você não está satisfeito, uma situação que está te colocando num estado de opressão, de infelicidade, de desacreditar nas coisas, de sofrimento, você tem que fazer esse exercício para poder então desobstruir, abrir o seu caminho para vir aquele novo, porque se ficar fechadinho no que você já manifestou e que é o que você não quer, e você ficar produzindo aqueles pensamentos que reforçam aquilo e que ficam nutrindo aquela situação insatisfatória, você nunca vai conseguir se livrar disso. Então não adianta você esperar que a coisa mude de fora para você ficar feliz. Até porque a gente se acostuma com o sofrimento, a gente se acostuma com o resmungo, a gente se acostuma em ficar jogando a culpa nas outras pessoas, e tudo que é um costume vira uma zona de conforto, e é para lá que a gente corre quando acontece alguma coisa. Então você tem que quebrar esse ciclo, né? Você tem que quebrar esse ciclo para poder se libertar dessa situação. E aí é que está o grande desafio. O grande desafio é esse, porque quando você está numa situação de felicidade, de conquista, de sucesso, dentro daqueles papéis que a gente falou e daquelas metas mais sociais que a gente recebe de fora para dentro sem questionar muito, tá tudo bem. Aí quando acontece uma situação que surge do imponderável, ou quando acontece uma situação provocada por uma outra pessoa, ou quando você chega numa certa idade e aí automaticamente esses papéis eles mudam, ou você começa a olhar os resultados que você obteve e esses resultados não são bem o que você queria, então às vezes você se pega dentro desse redemoinho, dentro dessa coisa que se retroalimenta pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias atitudes. Então vamos lá. Como é que eu mudo
Como é que eu ativo a felicidade dentro de mim intencionalmente, independente de qualquer situação? Eu começo a focar em coisas boas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Eu adoro a minha casa, né? Mas ela é uma casa simples, ela não é uma casa sofisticada, mas para mim ela é maravilhosa. E eu saio pela minha casa, cada lugarzinho, cada cantinho, cada coisinha, cada caneca, cada copo, cada coisa que eu vejo na minha casa e eu vou pegando e eu vou andando, cada lugarzinho eu fico feliz e eu vou agradecendo e eu sou grata. E você pode fazer isso em qualquer trajeto que você vá percorrendo. Por exemplo, você está indo para o trabalho, está indo para algum lugar, você começa a focar nas árvores, e você começa a focar nas flores, e você começa a focar nos pássaros, e você começa a focar numa cor bonita que você veja em alguma coisa. Eu tinha no meu caminho um amarelo numa ponte de metal, uma passarela de metal. Eu achei lindo aquele amarelo. E você pode focar em qualquer coisa. Você pode sair andando no seu caminho, olhar uma pedra e falar: que pedra linda! E aquilo vai ativando dentro de você uma felicidade. E você começa a observar coisas boas que estão ali do lado. E outra coisa, um sinal muito bom que você está centrado é quando você olha para o horizonte e enxerga as coisas com uma nitidez que te chama a atenção. A primeira vez que eu senti isso foi depois de um workshop, foi há muitos anos, há mais de 30 anos. Um workshop sobre danças sagradas, que é um tipo de dança que você tem que fazer os movimentos muito perfeitos e andar naquela direção, todo mundo junto, e vai fazendo uma figura, né, que vai ativando energeticamente ali. Tem uns princípios da dança sagrada. Quando eu saí desse workshop, que eu peguei o carro, que eu olhei, eu estranhei as cores das árvores, eu estranhei a nitidez que eu estava enxergando, tudo. E foi só naquele momento. E depois a minha vida passou por várias situações que eu realmente não estava nada centrada. E hoje em dia, que agora eu me sinto bem centrada, bem equilibrada, e passo assim diversas vezes por essa experiência de olhar e perceber o horizonte com uma nitidez, com uma proximidade, como se a gente estivesse vinculado mesmo, ligado. E tá, né? Mas a gente não enxerga. Mas quando a gente está centrado, a gente enxerga. E quando você começar a fazer esse exercício, quando você começar a ativar esse estado de felicidade dentro de você, primeiro você vai ver brotar a sua intuição. A intuição, ela se abre e você enxerga coisas assim que às vezes você nem acredita, e pronto, depois você vê que era aquilo mesmo. E segundo, você entra nesse estado, você começa a ver, cada vez que você vai fazendo mais, você começa a sentir como é fácil, como você tem esse poder. Aquilo vai trazendo um outro significado para as coisas, vai ajudando naquele processo que eu sempre falo de você olhar para dentro, né? De você vir, você tá com esse eu seu desconectado aqui do lado de fora, porque são aqueles papéis que foram acontecendo que você não foi questionando. E quando você faz esse exercício, que você vai aumentando a sua percepção, você começa a vir para dentro, né? Você começa a enxergar o que é essencial realmente. O Osho tem um livro sobre intuição, que ele fala que a gente tem que confiar muito na intuição da gente, mas a intuição da gente só funciona
quando a gente está centrado. Senão, você pode confundir. Olha a arapuca. Olha a arapuca. Você tem que estar centrado, olhar para dentro e perceber a sua intuição, que não é o seu lado racional. Mas isso não é você tomar as decisões impulsivas baseadas nas suas emoções desequilibradas. Porque as emoções desequilibradas, elas criam uma realidade e elas começam a te dar um feedback como se fosse verdade, uma coisa que está dentro da sua cabeça. Depois, assim, quando eu comprar o livro, A Inteligência Emocional, tem uma parte lá que ele explica isso assim bem claramente. Como quando a pessoa está desconectada e que ela começa a ficar nesse mundo, nessa emoção, bom, basta você ver a síndrome do pânico, né? Quando você tem uma síndrome do pânico, você está recebendo os inputs da sua própria emotividade, do seu próprio emocional, que não são feedbacks reais, mas para você são. Para você são para quem está naquela situação de síndrome do pânico, é um feedback incrível, né? O vídeo já está ficando grande. Eu vou partir aqui e vou continuar no outro vídeo esse mesmo assunto, porque eu quero ler uns trechinhos dos gestos de equilíbrio do Tartang Tulku, que a gente já falou sobre ele, para a gente continuar nisso, tá? Então vai ser vídeo 1, vídeo 2, sobre esse ativar a felicidade dentro da gente, tá bom? Seja um, seja tudo. Gratidão e até a próxima. Um beijo no coração.